Olá, bem-vindos ao Pivotando, esse programa semanal, toda semana aqui nos estúdios do SBT, transmitido pelas plataformas digitais do SBT News. O Pivotando, que você já sabe, te traz informações, atualizações, jornada desses convidados, entrevistados, especialistas, amigos que eu trago aqui para bater um papo com você, para te contar as pivotadas da vida. Porque não é só aquilo que você vê na rede social, mas tem história. Cada entrevistado aqui com uma história de vida, uma jornada empresarial, uma jornada executiva. Aliás, um pouco do caso aqui que vamos trazer hoje, mistura de executivo com empresário, mas esse meu convidado de hoje tem muito a te ensinar, tem muito a falar, porque ele é jornalista. Se formou lá atrás e nos últimos anos tem pilotado uma plataforma de comunicação empresarial. Isso significa dizer que essa plataforma de comunicação que ele vai explicar aqui se relaciona com grandes empresários brasileiros que estão juntos em uma comunidade empresarial através de um portal de notícia, através de eventos, através de várias ferramentas que ele, meu amigo jornalista Aloysio, está aqui com a gente para falar sobre isso e contar um pouco a sua trajetória. Aloysio Falcão é o nosso convidado. Muito obrigado, João. Bem-vindo ao Pivotando. Pivotemos, Como então. o próprio nome diz, pivotando a vida e os negócios. Você pivotou muito sua vida, Luiz? Eu pivotei pelo menos umas 4 vezes. 4 vezes, olha lá, bastante história para contar. Eu estou lendo aqui, Luiz, você passou pela revista Época, pela editor de negócio da Dow Jones Brasil, trabalhou no Grupo Abril, foi diretor da Exame, foi da Veja, Gazeta Mercantil. Tanta história na sua vida, hein, Aloysio? Pois é, eu comecei como repórter da Gazeta Mercantil, né, que é um jornal saudoso. Foi, digamos, o que é hoje o Valor Econômico, né? Foi o precursor do Valor Econômico. Os dois concorreram durante um tempo. Infelizmente, foi um jornal que acabou fechando as portas, mas foi ali que eu aprendi pela primeira vez o relacionamento com os empresários, conhecer banqueiros, corretores da bolsa, entender como é que é o mercado financeiro. Foi o primeiro trabalho que você teve? O primeiro trabalho que eu tive, Qual é a tua na verdade. história, Luiz? De onde você vem? Você é de São Paulo? Como é que é a tua Não, história? eu nasci no Recife, na verdade. Recife. Eu vim para São Paulo pequeno. As pessoas dizem que eu não tenho sotaque nordestino, eu acho que eu não tenho mesmo. Mas eu vim para cá e, enquanto eu estudava na faculdade, teve uma greve na USP que não terminava nunca mais. E você veio para estudar, então? Não. Eu vim antes, eu vim ainda pequeno, em criança. Uma história interessante. O meu pai, ele era secretário do Miguel Arraes. Em Pernambuco. Em Pernambuco. E daí houve o 31 de março de 64. Uhum. E, portanto, o golpe de 64. Portanto, os militares começaram a perseguir quem pertencia ao regime anterior. Então, meu pai, como tinha sido secretário de um governo de esquerda na época, ele foi colocado ali na lista dos procurados. Ele foi, então, para o Rio de Janeiro, trabalhou alguns meses lá e, enfim, acabou vindo para São Paulo. E daí, quando eu já era um pouco maior, eu acabei vindo para cá também com minha mãe. Pessoalmente tinha ficado em Pernambuco, junto com você. Tu tem mais irmãos? Tenho mais 3 irmãos, um é falecido. 3 irmãos, no caso. E você, pernambucano, então? Sim. Todos eles? Não, só eu. Só você? Os outros nasceram aqui. Já nasceram aqui. Então você é o mais velho? Eu sou. Muito bem. E então, aqui você estudou o quê? Você fez colégio normal até fazer jornalismo? Exatamente. Quando eu estava fazendo jornalismo, então, teve uma greve na USP que não terminava nunca mais e eu era garoto, não tinha muito o que fazer e tal. Até que meu pai me ligou em casa e disse assim, olha, eu tenho um amigo que abriu uma danceteria. E ele quer uma pessoa que mexa com som e tal. E eu disse para ele te ligar, porque você indica alguém. Eu falei, tá bom. E daí ele ligou, e esse amigo do meu pai era o jornalista Paulo Marcon. Ele era sócio de um empreendimento aí noturno, era uma danceteria. E ele me ligou. E ele falou, então, você conhece alguém? Eu falei, conheço. A pessoa perfeita para isso. Ele falou, quem? Eu mesmo.
Porque eu, quando garoto, eu fazia som para festas e tal, sempre gostei muito de mexer com música e acabei, então, sendo DJ profissional por algum tempo, até Caramba. que eu terminei a faculdade e fui trabalhar na Gazeta Mercantil. Quer dizer, comecei um pouco antes como estagiário. Você largou a música, Larguei a música para... se formou em jornalismo e foi trabalhar na Gazeta Mercantil. Exatamente. Você, nesse período que estudava aqui, você teve que trabalhar? Ou não? Teve que fazer algum bico? Gostava de empreender? Alguma coisa? Eu fiz alguns bicos quando eu entrei na faculdade, como revisão de livros, Mas de nada texto. ligado a vender coisas? Não, isso eu achava que não tinha nenhum talento para isso. Continuo achando, mas há controvérsias. Olha que a plataforma que você pilota hoje, a Money Report, é uma empresa que vende bem, né? Então você sabe fazer, você só não tinha se encontrado ainda na vida. Eu até acho que naquela época havia muito preconceito em relação à venda. Eu acho que até alguns anos, e em alguns setores até hoje, havia uma impressão de que se a pessoa não dá certo para nada, vai ser vendedor. É o Jaque, né? Jaque não foi médico, virou vendedor. Agora, isso é uma grande falácia, porque todas as empresas precisam da venda desesperadamente. A venda é o coração de qualquer empresa. Pode ser uma empresa pequena, pode ser uma empresa enorme, mas sem venda não tem empresa. Muito bom. Aloysio, depois da Gazeta Mercantil, então você pegou ritmo nessa carreira? Aí eu fui para a Editora Abril, fiquei 10 anos lá, começando na Veja, depois eu fui para Exame, e na Exame eu dei minha primeira pivotada, porque eu estava na redação e eu tinha um sonho que era ser publisher, e publisher dentro de uma editora... O que é publisher, para que as pessoas entenderem? O publisher é aquele sujeito que ele vai comandar toda a operação, porque uma coisa é tipo um redator-chefe? Não, o redator-chefe só cuida da redação, só que tem toda a parte do business também. No caso de uma revista, tem a circulação, que é a venda em banca e também as assinaturas, tem o marketing da venda, tem também a publicidade, tem uma série de coisas. Então, o publisher é como se fosse um CEO. Exatamente. De uma revista. É isso mesmo. E você queria ser esse publisher, mesmo sem experiência, só sendo jornalista. Exatamente. Aí, Mas você foi fazer curso, foi se especializar? Aí eu pedi para sair da redação e ir para o comercial da revista. Então eu fiquei um tempo cuidando da área de novos negócios da Exame, eu acabei criando seminários, criando videoaulas, CDs para Exame VIP naquela época não tinha negócio de internet. Não tinha. Até que a gente tinha também uma revista chamada Informática Exame. Certo. E eu sugeri que a gente fizesse uma BBS da Informática Exame. BBS era uma espécie de antepassado da internet. Era um jeito online das pessoas entrarem e se relacionarem. E só que daí, conforme eu comecei a estudar, eu falei, não, mas isso aqui pode ser para Exame. Até que eu percebi que havia serviços chamados, serviços que eram quase de internet, mas não eram, como American Online, Prodigy. AOL. Então, só que isso é da AOL antes da internet, era um sistema fechado e proprietário. Aí eu pensei, vamos montar uma coisa dessa. Quando eu estava começando a estudar esse mercado, aí surgiu a internet como a gente conhece hoje, só que com uma velocidade muito menor, com muito menos recursos gráficos. Internet discada, fazia aquele barulhinho. Exatamente, era tudo por modem, era um show de horrores. Bom, você chegou a ser publisher da Exame? Não cheguei, porque nesse meio tempo o projeto online ganhou tanto corpo dentro da Abril que virou um projeto à parte. Eu saí da Exame para trabalhar nesse projeto chamado Brasil Online, BOL, que depois se fundiu com o Universo Online e as duas empresas formaram o que se chama hoje de UOL. Mas você chegou, então você foi para o UOL com esse projeto? Não, porque nesse meio tempo eu acabei indo para a TV Globo. Tá. Aí você foi para a TV Globo como jornalista ou como... Não, para cuidar também do que seria o início do projeto Globo.com. Tá. Então Só que naquela época o que aconteceu foi o seguinte, havia uma febre de privatizações do governo federal. E a Globo tomou uma decisão estratégica que foi
se unir ao Bradesco e à AT&T para entrar nas concorrências dessas privatizações. E eles não ganharam nenhuma. Eles perderam absolutamente todas as concorrências. E você estava lá embarcado nesse projeto? Só que eu acabei saindo um pouco antes, porque eles falaram, olha, a gente vai cuidar disso aqui, não vamos ficar no trabalho de vocês, está muito bom e tal, mas a gente não vai olhar agora para isso. Então eu acabei saindo, voltei para São Paulo, aí que eu fui trabalhar no Dow Jones. Tá. Bom, você chegou na Exame ou na Globo, você chegou a algum cargo de diretoria? Você na Exame, sim, como diretor. Sim. Você saiu de lá como diretor? Sim, saí do Brasil Online como diretor. Então, porque você entrou como jornalista e foi até o cargo de diretoria, como executivo, né? O que eu estou querendo dizer com isso é que existiu aí uma trajetória de crescimento profissional, né? Sim. Como executivo. Então, você alcançou outros patamares e foi fazendo atividades dentro da empresa e foi mostrando serviço. Né? Porque as pessoas ficam assim, aquela história de, putz, eu entrei aqui, mas eu quero ser diretor, eu quero ser alguma coisa a mais. E não é fácil, né? Você... Lá no passado, até quem acha que era mais fácil, hoje em dia é mais complexo, né? Eu acho que é mais complexo, embora talvez a ambição das gerações mais novas seja maior. As pessoas já entram numa empresa querendo ser promovidas rapidamente. Né? Eu tenho um amigo que tem um hotel, por exemplo, na Bahia, e ele estava andando no hotel, vem um rapaz, olha, eu quero falar com o senhor e tal, porque eu queria discutir as minhas condições aqui na empresa. Qual é o meu futuro aqui, qual né? é o meu futuro e tal. Não estou enxergando tantas oportunidades de promoção. Aí ele falou assim, olha, muito legal você me procurar para falar isso, mas quanto tempo você tem aqui de empresa? Quanto tempo você está conosco? E aí o rapaz disse, 2 dias. Então, acho que muitas vezes tem uma ambição muito grande, que é algo ótimo, só que às vezes o carro vai um pouco na frente dos bois. A dosagem, né? Essa pressa, né? Essa superficialidade que existe é um pouco complexa. Bem, então, depois da Globo, você falou que foi para onde? Aí eu voltei para São Paulo, voltei para a redação, fui para Dow Jones. Para Dow Jones, tá. Aí eu dei a minha segunda pivotada. Quando saiu de lá, eu recebi uma proposta para ser diretor de comunicação do HSBC. Banco. O banco. Estava montando, tinha acabado de comprar o Bamerindos e tal. E daí foi a segunda pivotada. Porque foi a primeira experiência que você teve fora do mundo. Exatamente, saindo, digamos, de um veículo de comunicação. E eu era meio que uma espécie esquisita ali. Ninguém sabia direito como me definir, porque ali na estrutura você tinha quem tinha saído do antigo Bamerindos ou então os ingleses que vinham com o HSBC. E eu não era nenhuma coisa nem outra. Então o pessoal do Bamerindos me olhava com desconfiança, os ingleses também me olhavam com desconfiança. Mas a sua função era qual? Era cuidar da área de comunicação porta-voz, essas coisas? Também fui porta-voz uma vez. Tá, mas a comunicação interna ou externa? Tudo? Tudo. A relação com marketing? Não, isso era outra diretoria. Tinha uma vice-presidência de marketing e comunicações, aí tinha uma área de marketing e uma área de comunicação. Eu cuidava dessa área. Quanto tempo você passou lá no banco? 1 ano e pouco. Aí eu acabei recebendo uma proposta para trabalhar numa editora que estava sendo montada pelo fundo de private equity do Banco Pátria, naquela época chamava Patrimônio. E foi aí que eu trouxe a marca Forbes para o Brasil na primeira encarnação. Isso foi... qual foi o ano? 2000, 99 para 2000. A primeira vez que a marca Forbes veio para o Brasil veio pela sua mão. Sim. E você, depois disso... mas aí você foi um modelo empreendendo, né? Um modelo desenvolvendo. Olha, eu desenvolvi, porque eu que sugeri, eu fui até os Estados Unidos, negociei o contrato, toquei o projeto no início, e daí o fundo resolveu que ele não queria mais trabalhar em comunicação. Aí passou todas as revistas do portfólio para frente para outra editora e me deu. Para essa nova editora. Deu a revista Forbes para mim. Tá. Então no processo você meio que teve que empreender. Exatamente. Você teve que ter seu CNPJ para desenvolver aquela... E daí eu acabei vendendo a revista, trabalhei um pouco com ela, assim, com os novos donos,
saí para assumir a direção da revista Época, na Editora Globo, e também... Voltou para a Globo. Voltei para a Globo. Para tocar a Época. Exatamente. E daí, depois de um tempo, eu assumi toda a parte editorial da companhia. Toda a editorial do quê? Da Globo ou da revista? Da TV Globo. Da não TV só a Época, como também as femininas. Todas as revistas, Quanto tempo você ficou? Essa 3 anos. 3 anos. Então, a primeira vez você ficou quanto tempo na Globo? 1 ano e pouquinho. O que te move? Porque você não ficava muito tempo nas empresas. O que é que te cutucava? Qual era a tua motivação para aceitar uma proposta ali, ir para cá? Porque quando a gente é jovem tem várias motivações. Pode ser dinheiro, pode ser uma mudança de cidade para casar, alguma coisa assim. Você casou quando? Assim, como é que é tua história? Então vamos lá. Primeiro, em termos de empresa, eu fiquei 10 anos na Abril. Então, eu fiquei em 3, digamos, veículos dentro da mesma empresa. Tá. E dentro de um veículo foi Exame, eu fiquei na redação e no comercial, né, na parte operacional. Então foram 10 anos de uma empresa só, que mudou bastante a área que eu trabalhava. Eu acho que isso acontece muito com as pessoas que são inquietas, que, de alguma maneira, percebem que o crescimento não vai surgir da maneira que ela deseja. Então, acho que essa inquietude muitas vezes faz você olhar para o lado. E também acho que os resultados que você obtém acabam motivando outras pessoas, outras empresas a te convidarem para trabalhar. Então, mas você... Por último, depois da Forbes, você voltou para a Globo e ficou 3 anos nessa última parte nas revistas, editorial das revistas. Isso. E foi dali que você pivotou para, de novo, ter seu CNPJ? Não, antes disso eu pivotei novamente, que eu fui trabalhar numa agência de publicidade, que era a Grey, que pertence até hoje, né, ao grupo WPP, um dos maiores grupos de comunicação do mundo. E ali foi uma grande lição, porque... Como jornalista, você está acostumado a enxergar o lado ruim das coisas, o que está errado, o que não está encaixando. Então, você está ouvindo alguma pessoa e daí você fala, peraí, isso não faz sentido, daí a sua pergunta vai ser justamente sobre aquilo. Como publicitário, a vida é completamente diferente. O olho do publicitário tem que ser naquilo que está dando certo, naquilo que é bom, naquilo que é correto. Na oportunidade. Na oportunidade, você tem que trabalhar aquela oportunidade, aquilo que é bom. Então, eu tive que treinar uma nova visão, tive que entender como é que funcionava essa nova linguagem para poder trabalhar, e eu fiquei 3 anos como publicitário. Aí que eu montei o meu CNPJ, porque eu cheguei à conclusão de que eu já tinha mais de 40 anos e achava que eu tinha que ter o meu próprio negócio. O etarismo acho que é um problema, ainda né? Talvez tenha diminuído, aumentado, não sei, mas eu percebi que eu preferia depender somente de mim do que depender de uma empresa tendo eu mais de 40 anos naquele momento. Você sempre escreveu? Você teve blog? Você escrevia nas edições que você participava? Sim, você escrevia textos seus ou matérias? Olha, Porque hoje você é um grande articulista, você escreve muito bem, textos maravilhosos, eu sou leitor. Então, eu fico pensando assim, você fazia isso há muito tempo? Olha, sim, só que é um pouco diferente, porque hoje eu tenho, digamos, controle da minha própria pauta, né? Então eu escrevo sobre o que eu quero, mas como repórter você cobre mais o dia a dia, aí depois, dentro da carreira de jornalista, você sobe para editor, depois de repórter, e daí você tem que não somente fazer os seus textos, como também acertar o texto dos outros. Né? Tem que cuidar da pauta. Quando você é diretor de redação, então, você escreve somente o editorial da revista. O resto, você tem que olhar o que os outros escreveram, fazer modificações, ou então pedir para que a coisa seja refeita, enfim. Mas é um trabalho mais, eu diria que, autoral. É mais você comandar para onde vai a revista e também ser uma espécie de guardião dos valores da revista. Eu vou te dar um exemplo. Quando eu estava na Exame,
teve uma reunião da Abril que juntava uma consultoria dessas famosas com todos os principais nomes ali da empresa, e daí a conversa começou com ele mostrando todas as grandes companhias de consumo, como é que elas atuavam. E era uma coisa muito sintonizada em cima de pesquisas de mercado, o que os consumidores queriam, ou até hábitos para tentar entender, mas basicamente as empresas faziam aquilo que os seus clientes demandavam. E daí o consultor me perguntou, e vocês? Qual foi a última vez que vocês ouviram o seu consumidor, o seu leitor? E ficou todo mundo com aquela cara, né? Porque a gente não via ninguém. E daí foi como eu imaginava que ele já previa que isso iria acontecer, uma apresentação mostrando que nós tínhamos que ouvir o leitor para dar aquilo que eles estavam interessados, né? Daí eu disse assim, olha, eu gostaria de discordar. Daí você falou, como assim? Você acha que você não pode ouvir o leitor? Eu falei, não, não é isso. É que as revistas, elas têm a sua linha editorial. Então, se eu fizer... Aqui era um momento assim que se falava de privatização da Petrobras. Eu falei, se você fizer uma pesquisa entre os nossos leitores, você vai ver que provavelmente uma maioria pequena, mas uma maioria, vai ser contra a privatização da Petrobras. Só que nós somos a favor. Se eu for ouvir o leitor, eu vou ter que fazer uma coisa que é o contrário do que a revista prega. Uhum. Então, eu não vou ouvir o leitor, não. Aí o sujeito ficou sem ter o que falar. Entrou um outro jornalista, o Ricardo Sete, que era o diretor do grupo Playboy, e falou assim, olha, o que o Aloysio está falando é que as revistas têm uma ideologia. E você adere ou não a essa ideologia. Que você compra a revista sabendo disso. Então, naquela época eu comprava a revista. Então, quando você é diretor de uma publicação, você é uma espécie de guardião daqueles valores. Então, mas você não escrevia, você não tinha o seu blog, você não escrevia individual para nada. Não. Só dentro Só depois, acho que quando eu fui para Grey... Então, quando começou essa história de escrever para você com sua própria... Olha, sua isso vontade. Começou mesmo na pandemia. Na pandemia você dizia, eu vou começar a escrever. Até a pandemia eu escrevia uma vez por semana e tal. A partir da pandemia eu comecei a escrever todo dia e eu escrevo até hoje, tirando os períodos de férias, que daí a gente repete alguns textos de arquivo, mas foi na pandemia que eu comecei a escrever. Eu sempre fui blogueiro, sempre gostei de escrever para mim. Eu escrevia meus textos para mim até para aprendizado, porque eu aprendi escrevendo. Eu aprendo ouvindo, vendo, né, ensinando. E eu sempre escrevi para melhorar, aprimorar. Eu tenho 11 livros, então parte desses meus livros tiro dos blogs. Hoje eu uso o Medium. Né, eu não escrevo muito para algumas colunas. Até tenho na Exame e tal, na Gazeta do Povo e tal, mas eu... A gente é colega na Exame. Exato. Então, mas eu escrevo muito para mim, no meu blog, no meu Medium. E você hoje faz isso na Morning Report, que a gente já vai chegar na Morning Report, mas eu estou vendo aqui que depois do Grupo Grey, do Grupo WPP, você também foi diretor do Círculo Milênio. O que é isso? Então, o Círculo Milênio foi o início do Morning Report. Quando eu e a Cris... No seu CNPJ? Sim. Só no seu CNPJ. Aí foi o seguinte, eu e a Cristina, minha esposa, a gente teve uma experiência malfadada aí como sócio de uma editora, e daí, quando a gente saiu, eu falei, o que nós vamos fazer? Que foi uma pivotada também, né? Também. Aí, porque às vezes não dá certo, né? Claro, normal. Isso acontece. Veja, acontece com todos nós. Eu já quebrei 2 vezes, então eu sei o que você está falando. Muitas vezes dá certo, outras vezes dá errado. Uma coisa que eu aprendi foi assumir a responsabilidade. O problema não foi ninguém, não fui eu. Mesmo sabendo que foi do outro. Bom, mas aí eu pensei com ela, o que a gente pode fazer? Então, quando eu saí dessa editora, a gente tinha recebido um convite do Instituto Millennium, que era para mediar um debate que haveria entre Henrique Meirelles,
Armínio Fraga e o Gustavo Franco. 3 ex-presidentes do Banco Central. A gente ainda estava no governo Dilma Rousseff, prestes ao impeachment. Então, eu fui fazer esse debate, só que daí como Cris, mediador? Como mediador. Aí a Cris falou, olha, vocês venderam algum patrocínio? Não, a gente estava vendendo os convites. Ela falou, vocês se importam de eu tentar vender os patrocínios para esse evento? Ela conseguiu vender vários patrocínios. E, em função dessa experiência, a gente foi ao Instituto e disse assim, olha, por que a gente não monta isso numa base recorrente? E daí a gente faz alguns eventos, cria um membership e as empresas vão aderindo e conforme tem essa adesão, elas podem participar dos eventos. Foi assim que começou o Money Report com esse nome, Círculo Milênio. Círculo Milênio foi o primeiro, então foi o primeiro adesão e membership que vocês fizeram empresarial. Exatamente. Foi com esse nome, Círculo Milênio. Até que em 2017, o Instituto Milênio queria fazer uma coisa mais voltada para a questão acadêmica, falar muito mais de liberalismo do que de temas mais da vida real. Só que estávamos entrando na véspera de uma eleição que iria mudar tudo no Brasil, a eleição de 2018. E daí eu disse, olha, mas a gente acha o contrário. Acho que tem que mergulhar de vez na questão eleitoral, porque essa eleição vai decidir muita coisa no Brasil. Em função disso, a gente acabou, então, rompendo essa parceria, e daí nós rebatizamos tudo de Money Report, porque montamos o portal em questão de 2 meses, daí juntamos o portal com a empresa de eventos, rebatizamos para Money Report, e a área de eventos virou Money Report, Agenda de Líderes, e o portal apenas Money Report. Bom, naquela época do Money Report, do nascimento, você bem falou que o Brasil estava mudando, o Brasil estava também pivotando, né, de uma agenda para outra, e vocês escolheram o nome financeiro, no mercado financeiro. Por isso vocês estão instalados na Faria Lima, no JK ali. E tem uma pegada muito apesar de falar também do movimento ligada à política também, mas você não é ligada à política, mas envolve a política, porque todos nós vivemos em política também, no mercado financeiro. E isso teve uma orientação, foi intencional, o nome Money Report? Olha, o nome surgiu da seguinte maneira. A primeira coisa que a gente pensou foi comprar um Infomoney, que é da XP. Foi a primeira coisa que a gente imaginou. Então, eu conversei com alguns investidores, eles gostaram da ideia, e eu fui até a XP, tive uma reunião com o Guilherme Benchimol, e daí, quando eu disse para ele a ideia, ele falou, peraí, deixa eu ver se eu entendi. Você está querendo comprar uma coisa minha? Eu falei, Ele disse, mas todo mundo vem aqui falar comigo para vender algo para mim. E você quer comprar? Eu falei, quero. O Guilherme, as tiradas dele, né? Trazer o Guilherme aqui. Então, aí, no final das contas, aí eu entendi um pouco porque ele tinha a Infomoney, ele achava que a Infomoney era importante na captação de clientes. E tinha um fluxo muito grande, eu não tinha muita noção disso, enfim. Ele chamou a gente para ser sócio do Infomoney, assim, meio na brincadeira, falei assim, olha, estamos saindo de uma parceria que não deu certo, mas enfim. Aí eu volto para casa e penso, Money é um nome tão bacana, eu queria tanto ter esse nome. E daí eu fiquei pensando, que nome eu vou ter, que nome eu vou fazer. E daí a televisão estava ligada na HBO. E daí eu estou pensando nisso, e daí termina o filme que estava passando, nem estava prestando atenção, e entra um locutor falando assim, a seguir, Minority Report. Minority. Aí que é o filme com o Tom Cruise, né? Aí eu falei, Money Report. Foi na hora veio essa ideia. Que o nome é ótimo. E daí eu vou registrar, né? Já tinha alguém com esse nome. E era a TV Globo. Aí a gente teve que falar com a Globo para comprar a marca e deu tudo certo. A gente comprou. E nasceu primeiro um portal. Em 2 meses você fez o portal.
e já tinha feito alguns eventos, já tinha essa experiência de ter feito esses eventos corporativos. Aí virou a chave do nome e foi embora. E foi embora. E aí começou só você e a Cris, ou já montou estrutura, já foi para cima? Não, Porque já você tinha vindo de redações Não, sim, completas, a gente montou né? uma redação... Você montou um negócio estruturado. Estruturado. A primeira redação que a gente montou tinha 12 pessoas, que era uma redação que hoje eu percebi que não precisava de tudo isso, especialmente agora com inteligência artificial, você não precisa de uma equipe tão grande, né? Mas, enfim, tem que aprender também. Me fala o que é, qual é a base do Morning Report hoje, assim, o que vocês defendem, qual é a agenda, o que vocês discutem com os empresários, como é que quem são esse tipo segmentos desses empresários, o que representa o Morning Report hoje para o mercado? Logicamente eu sei, mas o público não sabe. Bom, o Morning Report é uma plataforma de comunicação, como você falou, que está baseada em 3 vertentes. Uma vertente é o portal, a gente tem um programa de televisão no cabo, e temos, por fim, esse membership de empresas que a gente tem os eventos. O nosso DNA vem também do Instituto Milênio, que é defender o liberalismo. Nós defendemos um Estado menor, nós defendemos condições melhores para empreender, nós defendemos impostos menores. Então, em função que hoje essa pauta é super importante. Exatamente. Né? Uma pauta disputada, inclusive. Além disso, a gente defende uma regulação menor dos mercados. A gente acha que o governo tem que se meter menos e tem que dar mais liberdade para o empresário e para o empreendedor. O segundo ponto é ajudar a modernizar a empresa brasileira. A gente acha que aqui no Brasil, os empresários têm que resolver tantos problemas que acabam negligenciando um pouco a modernização dos seus negócios. Então a gente acha modernização você está falando, vai tudo, até a digitalização, a inteligência? Olha, não só a parte tecnológica, mas também a mentalidade. A mentalidade empresarial ela precisa sofrer uma sacudida para que as pessoas estejam mais abertas a mudanças e também, especialmente, abraçar causas que parecem ter algum viés ideológico, mas no fundo não tem. É uma questão, acho que, de sobrevivência. Como, por exemplo, sustentabilidade. Não acho que seja uma pauta de esquerda, de direita. É uma necessidade do planeta, então acho que as empresas têm que se envolver mais nisso tudo. E tem que, inclusive, encarar isso como um business. As novas gerações elas são muito mais ligadas nisso do que a nossa foi. Então, exatamente. Eu imagino que se você tiver uma empresa que é dissociada das questões de sustentabilidade, as novas gerações não vão comprar o teu produto, o teu serviço, ou vão até trabalhar na tua empresa. Então, acho que a gente tem que ver isso aí com carinho. Até bem pouco tempo atrás, SG ficou um negócio meio boring, né? Meio chato e foi muito usado para marketing, inclusive, mas não na essência. O que aconteceu foi que essa nova geração, ela está consumindo muito mais produtos fitness, no sentido de suplementos, material esportivo nessa linha, do que a minha filha de 20 mesmo, ela tem tudo que você pode imaginar dessa linha. Ela prefere sanduíche saudável, comida saudável, do que um sanduíche qualquer normal. E eu vejo que isso vai gerar um impacto no mercado e na sociedade muito grande daqui para frente. O que era uma coisa apenas usada como marketing, hoje é uma necessidade, como você está falando. Então o Morning Report, ele provoca essa agenda, ele provoca essa conversa, né? Provoca. E por fim a gente tem uma missão que é estimular o empreendedorismo no país. Nós sempre achamos que empreendedorismo era uma ferramenta de crescimento econômico, de ascensão social, e através do empreendedorismo você consegue suavizar as grandes diferenças, os abismos sociais que tem aqui no país. E se você olhar bem, a pesquisa Datafolha do mês passado mostrava que 54%, se não me engano, dos brasileiros não querem CLT. Eles querem ou liberdade para trabalhar onde eles quiserem, do jeito que eles quiserem, ou então eles querem empreender. E ainda assim a gente está tendo bons números de CLT, né? Os números estão favoráveis, né? Estão crescendo. O volume de desemprego é o menor de muitos anos. E aí, por um lado, querem empreender, por outro lado, o número de desemprego diminuindo. Não sei se tem alguma relação com isso, mas o que acontece é que gente produtiva
está crescente no país. Só que tem um outro fenômeno interessante que é o da liberdade total na hora de trabalhar. Então, vou dar um exemplo da logística brasileira. O e-commerce é muito importante, né? Só que o e-commerce tem que ser gerido por um galpão onde você vai pegar o produto que foi escolhido pela internet e tem que ser encaminhado para o transporte, certo? E de preferência que chegue no mesmo dia. Exatamente. Então a gente tem, por exemplo, gente que trabalha 2 dias na Amazon e gente que trabalha 3 dias no Mercado Livre. A mesma pessoa. Ela, como CLT, não daria. Pois é, mas aí ela prefere um contrato de 2 em um, 3 no outro, porque daí ela sabe o que ela vai fazer. Eu prefiro mais esse, daí ela vai só para isso. Ou então eu fico nos 2 porque eu tenho mais liberdade. Se eu tiver algum problema em um, eu tenho outro. E por aí vai. Tem gente que trabalha em 3 até. Mas isso hoje, com o país da forma que está e a tendência, né, do governo, não é bem isso, né? Não está muito nessa linha dessa liberdade. Muito pelo contrário. Né? Eles estão trabalhando contra isso. Né? Mas eu acho que isso tem a ver com os índices de impopularidade do governo. Isso não aumenta? Você diz que eles querem trabalhar a impopularidade falando da CLT? Não, eu acho que é o contrário. O governo é muito... O discurso do governo está muito ainda nas bases sindicalistas. Sim. E acho que eles pensam que o eleitor está muito mais sintonizado com direitos trabalhistas, questões sociais, e acho que o governo não conseguiu entender que a mentalidade do brasileiro mudou. É para um pouco mais de liberdade, como você colocou. Exatamente. Né? E talvez nem só empreender, mas a liberdade de ir e vir, de fazer o que quiser. Exatamente. Assim como a gente tem liberdade de TV, de comandar nosso controle remoto, tem a liberdade de comandar o que a gente vai comer e tudo mais. Né? Então, essa liberdade, ela impacta nisso que você está falando. Eu acho que é isso. Então, conforme as pessoas preferem uma liberdade ou empreender, elas não se identificam com o discurso do governo. E daí vem uma espécie de desaprovação, impopularidade, chame como quiser. Mas isso tem como reverter, Luiz? Você que está aí na ponta? Nesse governo, eu acho difícil, porque é uma mentalidade muito arraigada. O governo ele tem uma necessidade de, acredito que, dobrar a aposta no próprio discurso. Tanto é que agora, de uns meses para cá, o tom, não só do presidente comunista da Fazenda, muito tentar jogar pobre contra rico. Exato, esse é péssimo, né? Essa divisão do país é péssima. Eu acho que antes, talvez 25 anos atrás, quando o presidente teve seu primeiro mandato, o trabalhador ele queria algum tipo de proteção do governo. Eu acho que agora o trabalhador quer ser patrão. É um pouco diferente. E também não tem mais aquela história de que é um contra o outro, né? Ele sabe que precisa da ferramenta, da plataforma, do contratante, né? Então existe uma parceria aí para todos os lados, todo mundo precisa de todo mundo, né? E essa consciência, ela reflete muitas vezes nessa impopularidade. Isso, num país como o Brasil, 90% das empresas são familiares. Empresa familiar é um jogo um pouco diferente, porque o dono conhece todo mundo, ele está ali no dia a dia, o funcionário, o colaborador, ele conhece as dificuldades também do dia a dia. Então, acho que a visão que esses trabalhadores têm hoje do capitalismo é um pouco diferente daquela visão que havia 30, 40 anos atrás. E só para a gente mudar de assunto, mas que é super importante, o empresário familiar, da empresa familiar, ele sabe que cortar custo, redução, organização, estruturação interna dele é muito importante para ter mais eficiência, para até sobrar mais dinheiro. E não está vendo isso acontecer, o exemplo não está sendo dado na questão pública, né? Mais ministérios, mais coisas. E a gente não está aqui falando mal de nenhum governo, é a realidade, porque a gente vive esse mundo. A gente está vendo o que está acontecendo na prática, né? E aí, com troca disso, vem mais outros tipos de tentativa de entrada de receitas, né? Seja através de impostos, seja através de outras coisas, que isso, no final das contas, atrapalha, porque quando você taxa de alguma forma o IOF, supostamente o rico, aquilo aumenta o preço, vai atingir
a classe que consome, né? No final das contas, ninguém ganha com isso. E quando você tem impostos indiretos que entram no consumo, isso ataca proporcionalmente muito mais o trabalhador do que o executivo, o empresário, porque eles pagam o mesmíssimo imposto. Quando você compra um pacote de arroz, o imposto que você paga é o imposto que, sei lá, um funcionário de uma indústria paga é exatamente a mesma coisa. Então, proporcionalmente, é muito mais injusto para ele do que para outro. No final das contas, a gente tem aí uma reforma tributária em andamento, né? Não está definido 100%, não se sabe qual é a alíquota. Temos uma possibilidade de algumas reformas acontecendo e acho que o país ele avança se isso acontecer. Né? Eu, particularmente, não gosto dessa reforma. Acho que... Mas é pior com 100? Olha, eu acho que o melhor seria uma outra reforma, porque essa reforma ela joga na área de serviços uma conta que foi tirada da indústria e você tem uma enormidade de exceções nessa área de serviços também. Então, quem acaba pagando o pato vai pagar um volume muito alto. Mas eu acho que o problema maior, talvez, da reforma tributária, para mim, é que elimina a guerra fiscal. Todo mundo acha que a guerra fiscal é um absurdo. Eu, particularmente, sou a favor da guerra fiscal. Por que um Estado não pode competir contra o outro oferecendo um imposto menor? Eu acho que está certo. Eu não vejo qual é a razão de não deixar o Estado A oferecer uma alíquota menor que o Estado B. A questão é que, tecnicamente falando, você tem muitas diferenças de um Estado para outro, isso em termos de sistema. O Brasil é um país continental, gigante, então cada Estado tem uma situação diferente. Isso muitas vezes atrapalha a produtividade, o desenvolvimento econômico. Eu até acho um absurdo você ter que contratar tanta gente para calcular imposto por conta desse emaranhado fiscal que a gente tem. Agora, se você olhar o que a reforma fiscal fez, foi tirar 5 impostos. A gente tem uma quantidade muito maior que essa, né? Eu acho que a reforma tinha que ter sido muito mais audaciosa e ela não poderia, eu acho que, jogar todo o custo na área de serviços. Conforme isso for entrando, os dois sistemas vão conviver e a gente, daqui a talvez 8 anos, tenha a migração completada, a gente vai ver que a área de serviços vai pagar muito caro. Vamos ver daqui para frente, mas o que você está sentindo, além dessa parte política? Você está sentindo muitos empresários, porque hoje o Money Report, gente, ele tem um grupo de 200 empresários que são membership, são associados, né, assinantes da Money Report, não só dos eventos. A Money Report faz eventos no Brasil e fora do Brasil, né? Tem um evento todo ano em Nova York, por exemplo, na Semana do Brasil, Money Week. O Money Report é uma das empresas que faz essa atividade com seus membros, né? E você está vendo muito interesse do empresário brasileiro, do investidor brasileiro em levar o seu recurso para fora também por conta disso? Eu tenho visto isso diariamente. Eu acho que o empresário ele vai para onde o dinheiro está menos acorrentado. O que ainda segura é um juro de 15%, é muita coisa. Muita coisa. A renda fixa está pagando bem. Então, quem está com dinheiro aqui é justamente por conta disso. Agora, todos os asset managers eles estão recomendando uma distribuição maior e estão claramente dizendo para investir um pouco fora. Um pouco mais fora, né? Um pouco mais porque fora. Na diversificação você sempre teve essa opção. Agora tem uma recomendação um pouco mais. 20 anos para cá, né? Antes não exato. tinha. Não, uns 20 anos para cá é o que eu... Para algumas pessoas é a vida inteira, né? É a vida inteira. No meu caso, eu comecei a investir há 16 anos, então eu estou dentro desses 20 aí, né, fazendo isso. Eu sou relativamente... você faz jornalismo há muitos anos, né? Eu faço investimento apenas há 16 anos e tenho... já vi muita coisa também, né? Mas, assim, como investidor, eu gostaria muito de continuar investindo no país, né? Eu gostaria muito de ajudar o desenvolvimento econômico, fazendo a nossa parte. Acho que a gente tem que lutar pelo Brasil, né? De alguma forma. Eu sou patriota, então, né, eu gosto muito dessa história da gente servir aqui, de ajudar o pequeno, porque, por exemplo, o Pivotando, ele é uma maneira de ajudar
o pequeno negócio, o médio negócio, o empresário, o executivo que está, a pessoa de carreira que está buscando melhoria na sua vida, nos seus negócios. Então a gente desenvolveu o Pivotando por conta disso, né? Para ajudar esses empresários com um pouco mais de informação mais descontraída, mas prática. No sentido de, cara, como é pivotar a sua vida e de que maneira você contribui. O que você enxerga do Money Report para frente? Esse modelo de membership, de eventos, ele é o que te norteia? Porque hoje o Money Report, além disso, tem também um programa, tem também um bate-papo que você faz na TV, na BMC News, né? E que é uma TV também conectada, muito parecida com a Bloomberg. Sim, né? É mais para o mercado financeiro e agora está pivotando um pouco mais, abrindo o leque mais para o business. O business. E você, Money Report, apesar do nome, você fala de tudo, né? Sim. A ideia do Money é justamente tudo que está circulando em torno do dinheiro. E daí a gente está falando de política também, economia, a macroeconomia, o mercado financeiro, não é só o dinheiro em si, mas tudo que vai interferir naquele dinheiro. A gente estava falando off aqui que você ainda hoje estava batendo um papo sobre cibersegurança, sobre criptomoeda. Então você discute lá no Money Report todo tipo de assunto ligado ao money e ligado ao mercado financeiro, na qual a política faz parte também. Né? Porque quem pode estar assistindo pode achar que é um ambiente político. Não. Não é um ambiente político, não é isso. Eu te diria que as discussões nos eventos políticos talvez não passem 15%. Pois é, só estou fazendo questão de reforçar isso para poder, já que a nossa conversa foi um pouco sobre política, mas não é, né? Muito pelo contrário. Eu vejo lá um ambiente empresarial, um ambiente de negócio, de networking, né? Porque é isso também que eu queria te perguntar. Você entendeu que o network é uma ferramenta? Olha, o networking é uma ferramenta, mas os praticantes desse esporte, eles precisam entender uma coisa. Você só consegue entrar no jogo se de fato você tem algo a oferecer para outra pessoa. Não adianta ficar pegando o telefone das pessoas, achando que você vai estabelecer uma rede imediatamente. O networking ele funciona da seguinte maneira. Se eu tenho uma caneta que vai assinar um contrato importante, então eu tenho um valor. Mas se eu tenho, digamos, relações com outras pessoas que são interessantes, isso também tem um valor. Se eu tenho ideias ou um expertise específico sobre um determinado mercado, sobre vários, isso também tem um valor. Se eu sou uma pessoa interessante, se eu sou alguém que abrilhanta uma conversa, isso também tem um valor. Então você tem que entender, antes de entrar no jogo do networking, qual é o seu valor. O que você pode oferecer para os outros, e em vez de tentar entrar numa busca acelerada por telefones, relacionamentos, isso não vai funcionar. Você tem que entender melhor qual é o teu papel dentro desse jogo. Você tem que ser interessante sem querer ser interesseiro, né? É exatamente Acho isso. que é isso. Também, se você quiser só tirar o network, ele não vai funcionar. Não vai. E pode ser em qualquer ambiente, pode ser lá no Money Report ou pode ser qualquer um, né? Não vai funcionar em nenhum lugar. Né? E você já teve situações de você teve que convidar para se retirar pessoas que estavam incomodando os membros, né? Porque vocês têm um critério muito legal. Uma coisa que eu gosto do Money Report é esse critério. Vocês têm um critério do Simancol, né? Daquela coisa ali de não incomodar os membros, né? Eu acho que se alguém tem um perfil muito agressivo de venda, ele dificilmente vai ser aceito dentro do grupo. Se ele for representante de uma empresa que só vende para os outros e não compra de ninguém, também é difícil. Também é difícil. Então, olha aí a dica, você quer fazer network, você tem que servir. Eu digo que quem não serve para nada, né? Isso é muito boa. E aí, a partir disso, você constrói uma rede forte que só cresce. Hoje vocês têm uma dificuldade, né, até de dizer não, né, para a quantidade de empresários que batem a porta lá querendo ser membro, né? Mas a gente tem um limite na nossa cabeça. Hoje são 200, a gente tem na nossa cabeça que são 320, 350 no máximo. Agora, você pode me perguntar, mas espera aí, você tem um teto de crescimento? Nesse caso, sim, só que a gente está pensando já em outras plataformas. Que tipo de outras expansões pode ser feita através? A gente discutiu até com o Theo, seu filho, que é fazer o Next Generation, que é começar
a fazer um grupo de jovens talentos. Jovens que muitas vezes são filhos, né, desses empresários e que são sucessores empresariais, né? Uhum. Que é muito bom, porque o mercado precisa disso. Muito jovem, às vezes, ele quer chegar e quer sentar logo na janela, né? Exatamente. E não quer aprender e ter a curva de aprendizado que você teve, que a gente relatou aqui, meu amigo, que história, que trajetória que você tem de muito aprendizado, de muito trabalho, de muitas situações que aconteceram na sua vida e pivotadas. Então, muitas vezes o jovem, pela superficialidade, às vezes, e pela facilidade, quer sentar logo na janela e quer chegar lá mandando e fazendo. Eu acho que isso é o maior conflito geracional que existe entre nós mais velhos, dessa molecada mais nova. Você sabe que eu falei lá pro grupo, primeira reunião que a gente fez com o grupo de jovens foi muito interessante, uma espécie de mentoria do Roberto Salluti, que é o CEO Sim, do BTG do Pactual, para esse grupo de 20 jovens. Foi o pontapé inicial disso tudo, né? E eu falei para eles o seguinte: olha, comigo, quando a gente falava com pessoa mais velha, eu olhava para aquele sujeito e pensava assim: um dia eu vou ser melhor do que ele. Só que vocês estão olhando para mim e já estão pensando: hoje eu já sou melhor que esse cara. Então, é bem isso, né? Então, eles têm que... Tudo bem que a gente talvez tivesse um pouco mais de humildade do que o necessário, mas eles têm uma, talvez, arrogância maior do que a desejada. E uma impaciência, talvez, né? Uma pressa, né? Tem que pressa, mas não pode ser apressado. Aloysio, eu fico pensando, o que você curte, Aloysio? Qual é o teu hobby, assim, na tua idade? Você é um cara que já viu tudo na tua vida, o que você curte fazer? Você é um cara tecnológico? Você é um cara digital? Fica vendo stories, rede social? Olha, eu estou em todas as plataformas, até no TikTok. O pessoal do TikTok diz que eu sou um tiozinho que tem a mesma voz do Gilmar Mendes. E eu uso muito inteligência artificial. Hoje eu uso 4, 5 ferramentas simultaneamente, cada uma para um determinado fim específico. Mas eu sou, ao mesmo tempo, uma pessoa analógica. Eu tenho um hobby que é ouvir disco de vinil. De vinil. Ainda é DJ? Hã? Ainda é DJ? Eu tenho 2 equipamentos lá em casa ainda. Mas brinca? Brinco. 2 anos atrás a gente fez um evento com o Maniport que foi seguido de uma festa, eu que fiz o som e tal. E eu quero me candidatar para estar nesse line-up, porque eu também sou DJ. Olha só. Já tive uma casa noturna, já toquei. Olha, sabe que é muito interessante a tecnologia? Porque quando eu fui... Mas eu não toco vinil. Quando eu fui DJ, DJ de vinil, foi de vinil. Então, qual que é... Quando você escuta aquelas mixagens que está tudo no mesmo tempo, sai de uma música e entra na outra, você tem que acertar a batida de uma música que vai entrar com a da que está tocando. Então, você escuta no fone, essa quem não entrou ainda, você segura a batida, só que eles têm que estar sincronizados. Na época, hoje, com toda a tecnologia, você sabe, você vê o número lá. 134 BPMs. E aqui 134 você sincronizou, soltou, só alegria. Com o vinil, você tinha que adivinhar qual que era a batida. E se essa que vai entrar é mais lenta ou mais rápida. E daí você tinha que acertar no pitch, manualmente ouvir. É por isso que antes os DJs ficavam um tempão ali no fone para consertar e acertar. Até hoje eu tenho um fone só de um lado, inclusive. Que deita aqui. Mas então, aí isso é um dos meus hobbies, mas eu acho que o meu maior hobby é a leitura. Você lê muito o quê? Eu leio mais ficção. Ficção, ou eventualmente autobiografias, biografias, mas eu acho que a ficção ela é essencial para a criatividade. Primeiro, eu acho que a leitura, de uma maneira geral, é essencial porque a leitura te joga num universo que é só seu. Você constrói toda a narrativa na sua cabeça. Você imagina qual é o rosto das pessoas, qual é o cenário, o que está acontecendo. E isso tudo vai te ajudando a ter ideias. A sua criatividade. Exatamente. Então, eu gosto muito de ler coisas que eu não conheço, que eu não entendo. Eu estou hoje me aprofundando muito em neurociência, no espiritual, coisas que eu não era muito acostumado a ler. Tanto é que meu novo livro, Coração Ensinável, veio disso. Veio desse aprendizado, aprofundar um pouco mais coisas que eu não conseguia entender. A vida é para ser vivida, não para ser entendida, mas
eu fico provocando isso também. Eu gosto muito de me provocar, principalmente as coisas que eu não entendo e não sei. Então eu vou aprender, vou estudar, sou aprendedor. Irmão, Morning Report, então, para os próximos 5, 10 anos, plataforma de educação, plataformas de crescimento, expansão internacional, quais são os planos futuros, qual é a tua visão? Bom, expansão internacional com certeza, a gente já está mapeando outros eventos que têm a ver com, por exemplo, o Person of the Year lá de Nova York. Inclusive tem uma ideia de se trabalhar algo parecido na Europa com a Câmara de Comércio e a gente criar esse prêmio em vez de esperar que outra Câmara faça. Temos também a ideia de fazer essas plataformas que são mais nichadas. Como a de jovem. Tem a dos jovens e a gente está querendo também montar outra com pessoa mais sênior. Porque existe uma geração enorme de pessoas que está se retirando do mercado, indo para os conselhos. E eu acho que isso é uma oportunidade muito interessante também. Porque você tem condições de ter um think tank de mentoria poderoso. Com cabelo branco pessoas. Ali, de muita experiência, muita sabedoria. Isso é bem pensado. Isso é realmente esse ambiente de conselho, ele é muito poderoso. Assim como esse ambiente jovem também é muito poderoso, porque de certa forma são eles que vão tocar esse país para frente, né? Agora os eventos eles vão mudar, acho que bastante o seu formato, sabe, João? Eu acho que as pessoas não têm mais paciência para ficar 2 horas ouvindo uma palestra. Eu acho que especialmente com os mecanismos de inteligência artificial, muita gente vai ligar o gravador e depois vai pedir um resumo. É o que já faz com o Plaud da vida, né? Pois é, o Plaud mudou a minha vida totalmente. Porque eu tinha que coordenar um evento, anotar tudo que está falando, fazer as perguntas. Hoje eu deixo o Plaud ligado e eu só pergunto. Não tenho mais ter aquela preocupação de anotar, de verificar, de ficar 100% atento a 3, 4 situações momentâneas, né? Simultâneas. E o Plaud te ajuda nisso. Plaud, pessoal, é uma ferramenta, um aplicativo. Você tem ele aí? Tem ele aqui. Pois é, o Plaud ele grava tudo que você está falando e ele te faz um resumo através da inteligência artificial de uma maneira muito rápida, muito dinâmica, instantânea, que é esse simples aparelhozinho aqui, chama PLAUD, Plaud, e ajuda bastante. Plaud mudou minha vida. A minha também. A sua também. E fica aqui. A dica. Fica aí no celular, grava tudo. E a gente pode gravar essa conversa aqui, daqui a pouco a gente tem um resumo desse nosso. Tem o resumo, tem um mapa mental. Mapa mental e tudo que a gente quiser, porque a inteligência artificial está aí. Só que nós temos que ser mais inteligentes que a inteligência. Exatamente. Porque se você pergunta coisas óbvias, ela vai te responder obviedades, né? E aí reclama. Eu vejo muita gente, essa inteligência não está respondendo o básico. Não, você não está sendo inteligente ao ponto de perguntar corretamente. Isso é verdade, mas eu acho que eu fico brincando que o programador de algumas ferramentas parece o Rolando Lero, porque ele fica, quando não sabe direito, ele fica ali cercando o Lourenço, não diz direito o que acha, o que é, mas eu acho também que existe uma programação para não falar mal de ninguém. Então, se você pergunta alguma coisa sobre uma pessoa, a pessoa é sempre incrível, de alguma maneira. Eu criei a minha inteligência, eu tenho uma área minha, né? Então eu subi meus livros, eu subo muita coisa, isso não é público, isso é particular. Então, muitas vezes eu peço para ele me ajudar com algum pensamento e ele fala como eu, como eu sou, né? Então, por conta de que a minha inteligência... Mas ela foi customizada para mim por conta dos meus livros e todos os meus vídeos e tudo que eu faço está lá. Um dia ainda vou ter uma só para mim. Não, mas por que não, cara? Você pode... O OpenAI está aí, você entra lá, mais ChatGPT e cria sua área. É isso. Aloysio, ninguém pode ir embora do Pivotando sem deixar uma dica final, sem deixar uma lição, algo que você não falou. Se você quiser, no seu coração, para empresários, para o governo, para o que você quiser. Para empreendedores. Eu diria o seguinte, que pivotar é a essência do empreendedorismo, especialmente no mundo atual. O mundo atual, primeiro a gente teve algumas mudanças muito fortes com a criação do smartphone, depois com todos os aplicativos que vieram dentro dessa área digital, mas a inteligência artificial vai mudar muita coisa. E a gente não pode ser prisioneiro das nossas ideias. A gente não pode ser apaixonado demais por aquilo que a gente acredita, porque o cenário vai mudando e a gente vai ficando para trás. E eu acho que é a primeira vez, talvez, na história
da humanidade em que você tem a possibilidade de gente mais velha se atualizar tão rapidamente quanto as pessoas mais novas. E para isso acontecer, é só ter a mentalidade aberta. É por isso que eu acho que pivotar é tão importante. Pivotar a sua vida, pivotar seus negócios, pivotar a sua paciência também, por que não, né? Olha, Aloysio, a gente também tem um presentinho do Pivotando para você. Opa. Então, Aloysio, tem um presente aqui personalizado, Opa. que é uma xícara igual essa daí, com uma canequinha com seu nome, um café legal, gostosinho com olha seu só. nome, que a gente, para você guardar de lembrança do Pivotando. Muito bom. Esse é uma startup de dados variáveis que você pode mandar para todos os clientes e membros, você escolhe o que tem dentro da caixa e ela envia automaticamente. E tem um mix de castanhas também. Tem um mix de castanho. Muito obrigado. Bom, gratidão pela sua presença. Muito bom, obrigado por ter vindo. Eu queria dizer para vocês, cara, que se você está pensando em empreender, está pensando em investir em algum negócio, muitas vezes a gente tem que pensar em algo que, se você tem tempo, que você consiga trabalhar. Mas se você não tiver uma aptidão, não tiver um conhecimento, mas você quer alguma coisa que gere produtividade, gere renda. Aqui no Pivotando a gente tem um apoiador, que é uma empresa de lavanderias autosserviço, self-service. Automaticamente funciona, a pessoa entra lá, bota a roupa para lavar, 60 minutos, vai embora com tudo lavadinho, tudo automático, aplicativo, reserva, faz tudo lá. Essa é a lavanderia60minutos.com.br. Você pode comprar uma franquia e levar para sua cidade, em qualquer lugar do país. Tem quase 1000 lojas espalhadas aí por todo o Brasil. Então, Lavanderia 60 Minutos é nosso apoiador, parceiro aqui no Pivotando. E você entra lá no site e verifica como é que funciona para ser um franqueado, um investidor também. Por que não você ter sua própria lavanderia? E agora eles fizeram um negócio bem legal. Eles fizeram armário inteligente. Esse armário inteligente pode ficar num condomínio, em qualquer lugar, e você não precisa ir até a lavanderia. Você bota no armário, e aí, eles vão lá, pegam aquela sua roupa no armário, leva e devolve passada, lavada e tudo mais. Uau! Muito bacana, né? Muito legal. Muito inovador. lavanderia60minutos.com.br. E você, agradecer a sua audiência aqui no Pivotando, na certeza que na semana que vem a gente está de volta com mais um amigo, mais um especialista para ajudar você, seu negócio, a sua carreira, para ajudar você a prosperar. Valeu, obrigado.